Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com Pedro Lobo. O nosso tema de hoje, nós iremos discutir sobre o papel e a importância das policlínicas regionais de saúde. E como convidado de hoje, nós temos aqui a honra de estar com a doutora Luciana Matos, ela que é diretora-geral da Policlínica Regional de Saúde aqui do Crato, a Policlínica Anderson Tavares. As policlínicas de saúde, as policlínicas regionais de saúde têm mudado a realidade de média e de alta complexidade aqui no estado do Ceará. Elas são construídas em locais estratégicos, em diversas regiões, como aqui a região do Cariri, aqui no município do Crato, e que presta grande serviço na área de diversas especialidades. E para discutir e debater conosco, nós vamos ouvir aqui a doutora Luciana Matos, a quem eu agradeço a presteza de atender ao nosso convite e parabenizar pelo seu trabalho que vem sendo conduzido frente aqui à Policlínica Anderson Tavares. Doutora Luciana, inicialmente, boa noite e é um prazer conversar com a senhora. Boa noite a todos. Obrigada, Pedro Lobo, por me convidar para esse bate-papo, para falar sobre um equipamento de saúde de suma importância para esta região de saúde, que é a área descentralizada do Crato, que ela é uma área descentralizada composta por 13 municípios, onde desses 13 municípios a gente tem 2 equipamentos no nosso consórcio, tem a Policlínica de Campos Sales, que fica com 5 municípios, e a Policlínica de Crato, que tem 7 municípios consorciados com o nosso equipamento. Essa policlínica foi inaugurada há 1 ano atrás, no mês de novembro. Foi um equipamento muito importante, construído pelo governo do estado, pelo governador Camilo Santana, e graças à força-tarefa e à força política do prefeito Zé Ailton Brasil, eles conseguiram no ano de 2020 inaugurar esse equipamento. Hoje a gente tem 80% da nossa capacidade instalada, faltando implantar ainda algumas especialidades, e a previsão é que no ano de 2022 seja implantado 100% dessa capacidade. Hoje, com 1 ano de atendimento, a gente já atendeu a mais de 70 mil pessoas dessa região de saúde. 70 mil atendimentos. Parabéns pelos índices, pelos dados, pelos números, né? Doutora, como ter acesso, como o cidadão faz para ter acesso aqui à Policlínica? A Policlínica é uma unidade de atenção especializada, onde a gente tem diversas especialidades aqui dentro. E por ser uma unidade de cuidados especializados, a porta de entrada dessa unidade é sempre a atenção básica, o PSF do bairro. Então o paciente chega no postinho, é atendido pelo médico da atenção básica. Depois, se esse médico achar que o paciente deverá ser acompanhado num ambiente especializado como a policlínica, ele mesmo faz um encaminhamento e mesmo agenda no próprio município para que o paciente chegue até a policlínica. O paciente não pode simplesmente chegar à policlínica sem um boleto agendado, porque aqui nós somos prestadores de serviços. As vagas existentes aqui dentro, as vagas são do município. Então, todo paciente que chega aqui, ele precisa agendar o boleto no seu município de origem. Então, para compreensão, os encaminhamentos são feitos pelas secretarias de saúde dos municípios ou pelo PSF direto? O encaminhamento se dá... Como é que se dá esse processo de encaminhamento, para ficar só bem claro? Pronto, o paciente, todos os meses aqui na Policlínica, nós ofertamos as vagas e disponibilizamos num sistema online chamado Fast Médica as vagas para os municípios. E aí o que acontece? O paciente, ao chegar na unidade básica de saúde, vou dar um exemplo aqui de um paciente com diabetes. O paciente tem uma diabetes e na atenção básica ele não conseguiu fazer a compensação dessa diabetes.
a diabetes dele está descontrolada. O médico da atenção básica que atende ele vê a necessidade que esse paciente passe por um especialista. Então aqui a gente tem um endocrinologista e aí ele faz o encaminhamento desse paciente dizendo por qual motivo quer que ele passe pelo especialista. No caso seria a diabetes descompensada, a justificativa. E aí a atenção básica de alguns municípios, dentro do próprio PSF, tem um sistema que eles colocam, inserem esse sistema, a vaga desse paciente e referencia para a policlínica. Então, o paciente chega na policlínica com o boleto agendado e ele vai ser atendido, visto pelo especialista. Caso esse paciente necessite fazer algum exame ou necessite ser devolvido para a atenção básica, ele é devolvido também contra-referenciado. Ótimo. Doutora, quais as especialidades médicas oferecidas nessa unidade para consulta? Pronto. Aqui na Policlínica nós temos 13 especialidades médicas. Dentre essas especialidades nós temos a obstetrícia, onde a gente está fazendo o pré-natal de alto risco. Então, assim, toda gestante que complica, o pré-natal dela é feito dentro da Policlínica, as gestantes de alto risco. A gente tem a urologia, né, que o mês de novembro foi um mês muito importante para que esses homens fizessem um exame de câncer, da prevenção de câncer de próstata. Aqui, graças a Deus, graças a esses exames que foram feitos nessa campanha Novembro Azul, a gente infelizmente conseguiu detectar mais precocemente alguns tipos de câncer de próstata e aí a gente já conseguiu encaminhar esse paciente para a oncologia, ele já começou o tratamento. Então, esse serviço é um serviço de muita importância e relevância para a sociedade, onde a gente consegue detectar com uma certa rapidez e dar uma certa agilidade no tratamento desse paciente, evitando assim, ou então fazendo com que esse paciente tenha uma sobrevida maior. A gente tem também aqui a especialidade do neurologista, o neurologista clínico. Temos a neuropediatria, onde a neuropediatra atende as crianças, né? E essas crianças geralmente são as crianças autistas, as crianças com déficit neuropsicomotor, com alguma atipia, com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Alguma criança que precise realmente do tratamento da neuropediatria. Temos a cardiologista, que essa cardiologista ela faz muita questão dos pareceres cirúrgicos e prepara os pacientes para que esses pacientes possam fazer uma cirurgia, um grau cirúrgico, com um risco cirúrgico com tranquilidade. Temos o otorrino, né, que é um especialista em vias aéreas, o oftalmo, que é um especialista em olhos. Temos ainda a ginecologista, a endocrinologista, ortopedia, a mastologia e a gastroenterologia. Além dessa carteira de serviços, nós temos ainda alguns exames especializados. E esses exames especializados, a gente tem a tomografia, aqui que é um exame de alta complexidade. A tomografia ela pode ser feita com contraste e sem contraste. Temos a ultrassonografia, eletrocardiograma, o mapa, que é um exame cardiológico, o ecocardiograma também é um exame cardiológico e o eletrocardiograma também. Os dopplers de membros inferiores. Temos ainda a endoscopia digestiva, a colonoscopia e as PAFs e cores, que são exames específicos para diagnóstico de câncer de mama, próstata e tireoide. Temos ainda outras especialidades, que é a questão da equipe interdisciplinar, que atende aqui, que psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E temos ainda uma sala do pé diabético, onde a gente atende todas as feridas e ostomias. Então, assim, são muitos serviços que são oferecidos, né? Tanto de exames como de consultas especializadas, né? Então, assim, é uma importância muito grande para a saúde aqui que oferece desses serviços, com esse equipamento é um equipamento novo, inaugurado ano passado, como todas as policlínicas, e não tem nada a desejar em qualquer clínica particular. Os seus equipamentos são modernos, a equipe de profissionais são muito preparadas, de todas as redes de policlínica que eu conheço, tanto a daqui como a de Barbalho, como a de Campos Sales, e
é um critério também em todo o estado do Ceará que eu quero registrar, não posso deixar de registrar a importância desse equipamento para a saúde, os serviços que são oferecidos, né? O governador Camilo Santana, desde o governador Cid Gomes e o governador Camilo Santana tem dado um total apoio a essas unidades, né? Na gestão dessas unidades, e eu queria fazer uma pergunta à senhora também, se são realizados também alguns tipos de procedimentos aqui na Policlínica, além dos exames e das consultas que a senhora já falou, se são realizados algum tipo de procedimentos. Os procedimentos que a gente realiza aqui na Policlínica são os procedimentos de maiores complexidade, como a PAF, que é uma punção aspirativa por agulha fina, que ela serve para detectar precocemente alguns tipos de câncer, como a gente faz aqui PAF de mama, tireoide e próstata. E a CORE, que é uma punção aspirativa por agulha grossa, que ela é realizada também para detectar o câncer de mama. Cirurgias a gente não faz aqui porque não tem um nível de complexidade. As cirurgias elas precisam ser feitas no ambiente hospitalar, e aqui a gente não é ambiente hospitalar, é uma atenção especializada, né? A gente é uma rede, policlínicas são redes de apoio de diagnóstico, ao diagnóstico. Então, o que é de apoio ao diagnóstico, a gente consegue executar aqui dentro. O importante desse projeto, dessas policlínicas, é que eles funcionam de forma consorciadas. O que isso é muito importante, muito bom para os municípios, porque jamais os municípios com recursos escassos, como a gente tem na saúde, seriam capazes de ofertar tantos procedimentos de complexidades maiores dentro dos municípios, se não fosse de forma consorciada. Então, as policlínicas, elas vieram no governo do Cid, né? Elas foram criadas nesse governo e elas servem para dar oportunidade aos cidadãos, né? Para que eles possam ter um diagnóstico precoce e que os municípios paguem uma parcela que realmente consigam efetivar os serviços no SUS. Esse modelo de gestão consorciada, que reúne vários municípios, e a saúde é um exemplo muito forte no quesito do regime consorciado, onde vários municípios se reúnem para realizar certas atividades que só o município não tem condições, como a senhora coloca, inclusive para otimização de recursos, e que esse exemplo precisa ser estendido para as outras ações, como na questão dos resíduos sólidos e de outras ações que são importantes, que um município só não tem condições. Então, precisa avançar nesse modelo de gestão, de modelo consorciado, onde um ou vários municípios se unem. E aqui, a região do Cariri, é muito forte isso, porque nós temos uma identidade muito forte, uma região onde tem 28 municípios, tem uma identidade e as características muito próximas. Então, eu não deixo de colocar esse modelo de gestão de saúde como referência para o modelo de gestão consorciada em outras atividades. Doutora, a senhora falou que a Policlínica Anderson Tavares são 7 municípios, né? Quais são os 7 municípios, além do município do Crato, os outros 6 municípios que compreendem essa rede? Porque são 12 municípios, só que 5 são na microrregião de Campos Sales, não é isso? Na verdade, nossa área descentralizada de saúde do Crato, ela é formada por 13 municípios. 13, né? 5 municípios estão na Policlínica de Campos Sales e 7 aqui. E tem um município que não se consorciou, né? E aí... Porque o município não aderiu ao programa, é isso, doutora? Não quis fazer parte do programa do consórcio? Teve um município que o gestor desse município resolveu não se consorciar, pelo menos no primeiro momento. A gente já teve algumas visitas e aí, acho que no segundo momento, eu acho que ele já demonstrou ter interesse. E aí a gente tem aqui nessa região, tem Assaré,
Altaneira, Farias Brito, Santana do Cariri, Crato, Nova Olinda e Tarrafas. Então, são esses 7 municípios que são atendidos dentro dessa policlínica. Como é que é feito esse processo? A partir do momento que o prefeito deseja se consorciar com o equipamento, a gente faz um rateio, né, de uma distribuição de vagas. E aí, como é essa distribuição de vagas? É de acordo com o contingente populacional. O município que tem a maior população, consequentemente, paga mais e tem o maior número de vagas. Então, hoje a Policlínica Aderson Tavares Bezerra, ela por ser localizada, ter sua sede no município do Crato, e o Crato por ser o maior município consorciado, 60% destas vagas ofertadas mensalmente são do município do Crato. Então, uma grande parte é do município do Crato. E fora que é mais fácil o paciente do Crato chegar até a policlínica pela questão da localização. E as outras vagas são rateadas, né, de acordo com o contingente populacional, com os outros municípios. De forma que todos os municípios consorciados são contemplados com o número de vagas de acordo com o contingente populacional. Essas vagas são disponibilizadas todas online, uma vez por mês, no sistema. Então, dia 20, todos os prestadores de serviços já visualizam as vagas e já começam o agendamento para o mês seguinte. Doutora, a capacidade de oferta de vagas que a senhora colocou que está em torno de 80% da sua capacidade da policlínica até hoje, pela sua capacidade, digamos, pela sua capacidade, eu entendi, de oferta, né? E é proporcional, evidentemente, como a senhora bem colocou, o número de vagas à população e a participação do município também em relação ao custeio. Essa capacidade de ofertas está atendendo a demanda dos municípios ou a demanda é maior do que a oferta? Como é que está essa relação, doutora? A policlínica, ela funciona como serviço complementar, certo? Para todos os municípios. Em lugar nenhum do estado do Ceará, uma policlínica vai ser capaz de suprir toda a demanda e a necessidade de saúde do município. Então, nós somos um ponto de atenção na rede de saúde. É um equipamento, né? A mais. É um ponto de atenção na rede de saúde. Alguns municípios precisam, de acordo com a portaria 1101 ministerial, ela lhe dá parâmetros, né, para você saber o que é que você precisa para a sua população nas necessidades de saúde. E aí, o que é que a gente precisa ver? O que é que os municípios precisam ver? A gente sabe que a policlínica, por si só, não supra a necessidade de município nenhum. Funciona de caráter complementar. Mas uma coisa é certa, a policlínica tem ajudado bastante os municípios, principalmente no tocante à alta complexidade. Porque, por exemplo, a nossa região de saúde não tinha nenhum tomógrafo. Aqui tem um tomógrafo à disposição da população. Nesse período difícil de pandemia, nós fomos um ponto de atenção na rede que fizemos todas as tomografias de tórax de pacientes com Covid. Então, o paciente só conseguia uma transferência para um hospital quando ele fazia a tomografia e que via que o resultado era possível. Doutora, como se dá a gestão da policlínica com os municípios? São 12 municípios, né? A abrangência são 13, mas consorciados são 12. Como é que se dá o processo de gestão, de participação dos municípios na gestão da policlínica? A policlínica, por ela ter uma gestão consorciada, a gente tem algumas cláusulas que a gente precisa obedecer. Primeiro, a gente tem 2 instrumentos.
um instrumento chamado contrato de programa e o outro instrumento chamado contrato de rateio. O contrato de rateio e o contrato de programa, eles são assinados uma vez por ano. E aí o que é que tem? No contrato de rateio tem dizendo qual é a parcela, né, qual o valor que cada município vai pagar durante o ano inteiro. E o contrato de programa diz a quantidade de vagas que o município vai ter durante o ano inteiro. Além desses dois instrumentos, o contrato de rateio e o contrato de programa, nós temos reuniões sistemáticas, uma vez a cada 3 meses, né, reuniões trimestrais, com o Conselho Consultivo, que ele é composto pelos secretários de saúde, onde a gente discute as necessidades do município. E dentro dessa reunião mais técnica com o Conselho Consultivo, que é chamada de Conselho Consultivo, a gente define algumas pautas, por exemplo, se o município tiver necessidade de uma coisa que não tenha na policlínica, aí a gente precisa trazer a discussão, que essa discussão tem a participação da nossa superintendente, né, que é a doutora Tereza Cristina, e junto com o consórcio e com os secretários para poder definir alguma coisa. E em seguida, após ter essa reunião do Conselho Consultivo, a gente também se reúne em assembleia com os prefeitos, que só os prefeitos é que podem decidir. Essa reunião de Conselho Consultivo é só para deliberar, mas a decisão acontece na reunião na assembleia junto com os prefeitos. Então, tudo é definido com os prefeitos. E a participação do Estado. Esse modelo é muito importante, eu repito, que é uma participação do município e do Estado, né, juntos, trabalhando para proporcionar, né, uma melhor saúde para a população. E esse modelo de gestão consorciada da saúde, das policlínicas, é um exemplo de exitoso, eu entendo, aqui no estado do Ceará, como no Brasil, né? Vários estados adotam esse sistema. Doutor, eu quero agradecer a sua presteza, a senhora sempre muito atenciosa, parabenizar a senhora e a toda a sua equipe pela forma humanizada que a senhora trabalha e a forma como todos os seus colaboradores, todos os profissionais são atendem a população, que é para isso que o serviço público exige, para atender bem as pessoas, né? Principalmente as pessoas que chegam nos diversos municípios aqui na Policlínica, que já chegam, de certa forma, debilitados e querem ser bem atendidos. Então, eu quero testemunhar aqui a sua forma acolhedora e agradecer e parabenizar a toda a equipe aqui da Policlínica, né? Porque a gente escuta isso também nas ruas, nas conversas, nesses testemunhos, como vocês atendem aqui os pacientes, né? Então, muito obrigado, e eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais, desde já agradecendo a sua participação. Eu que sou extremamente grata pela oportunidade, né, de estar à frente dessa policlínica. Essa semana eu fiquei muito feliz porque até ganhei um título honorífico de cidadã cratense, e isso é muito importante porque é prova que a população reconhece o nosso trabalho. E esse trabalho só é possível porque a gente tem uma equipe muito boa, né? Aqui na Policlínica, as pessoas que trabalham, seja em qual atividade ela esteja, ela está desempenhando com responsabilidade e humanização o papel dela. E é isso que a gente tem lutado diariamente, para que esse serviço não seja só uma carcaça, porque realmente é muito bonita, uma policlínica, a estrutura dela é muito linda, os municípios estão aqui colocando recursos aqui dentro junto com o Estado, mas se a gente não tiver um trabalho humanizado, com pessoas comprometidas com a população, realmente a gente não consegue fazer o nosso melhor. Então a gente está aqui lutando diariamente para que o compromisso com o cidadão seja o foco principal da nossa gestão. Eu agradeço a oportunidade, Pedro Lobo, de bater esse papo com você, e quero dizer para todos que nós estamos aqui à disposição. Eu trabalho aqui com a porta aberta e não precisa horário para marcar, para vir para conversar comigo, para resolver qualquer problema aqui dentro da Policlínica. Obrigada.
Eu dou testemunho que a doutora Luciana é uma pessoa bastante acessível, até porque eu conheço o seu trabalho de longas datas, ela que já foi também diretora da Policlínica de Barbalha, foi secretária de saúde do município de Juazeiro, tem uma larga experiência e desenvolve um trabalho diferenciado, que é um trabalho muito humanizado. Eu queria mais uma vez agradecer à doutora Luciana e desejar a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro.